nome é Ângelo Viana, eu sou criador do Método Moto e eu te ensino a pilotar com segurança e aproveitar momentos únicos com a sua moto, sem correr risco à sua vida ou à vida de quem você mais ama, tá bom? Belezura? Então vamos embora. Vamos falar sobre praticar o motociclismo mesmo quando você não está pilotando. Primeira coisa que eu quero que você pense, primeiro item aqui do nosso estudo, primeiro item que eu quero chamar a atenção para reforçar um conceito muito básico, tá? Constância é o segredo. Esse é o primeiro item. Constância é o segredo. E aí é o seguinte, pilotar uma motocicleta exige muita habilidade física e principalmente mental. E essas habilidades, elas tendem a diminuir, elas tendem a ficar menores, elas tendem a ir sumindo gradativamente com a falta do uso da motocicleta. Então, se você é um motociclista que usa a moto apenas no final de semana, tem especial para isso, porque há uma diminuição na atividade cerebral. Você vai pegar a sua moto, perfeito, você vai lembrar de tudo, é claro, mas você tem uma diminuição de atividade. É uma prática, né? Moto é uma prática, sobretudo física, mas agora também é mental. Por isso que a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Toda vez que você retoma o processo de pilotagem, ocorre um período de readaptação da memória muscular fina. Atenção para esse termo, porque o que vai te deixar seguro na sua moto é o uso adequado da memória muscular fina. E aí, faça um parênteses aqui comigo e escute uma coisa muito engraçada, tá? Algumas pessoas, alguns instrutores, eles gostam de seccionar alguns assuntos, repartir os assuntos. Então eles falam assim: frenagem convencional e frenagem de emergência. E eu faço, como assim frenagem de emergência? Né? A primeira pergunta que eu devolvo para os instrutores é o seguinte: olha, como é que é a frenagem de emergência? Não, é a frenagem que você vai usar quando você estiver ali, ó, quase morrer. Você vai morrer, aí você pratica isso aqui, aquela técnica mirabolante que ele tira não sei da onde, né. Aí eu faço a segunda pergunta, eu falo assim: quantas vezes, nos últimos tempos você passou por uma situação de realmente quase morte na moto? Você quase morreu, aquele susto que você quase morreu. Eu vou falar mais ou menos, tá bom? Porque assim, escuto, são 10.000 alunos, eu fui perguntando isso para um monte de gente. E aí as respostas são muito parecidas. Muitas pessoas falam: "Eu não lembro". Algumas pessoas falam: "Não, tem uma semana". Algumas pessoas falam: "Tem um mês, tem 2 meses, 6 meses", seja lá o que for. Mas então todos têm uma coisa em comum. Não é todo dia, todo momento que você pega a moto que você passa uma situação de emergência, uma situação que você quase morre. Então quem me garante? Porque não há o treino, portanto não há memória fina muscular, não há processo de aprendizado. Quem me garante que na hora que eu tiver que realmente frear mais forte, eu vou lembrar da técnica? Compreende? Então assim, ó, não caia nessa história de seccionar o conhecimento. Seccionar é repartir o conhecimento, tá bom? A técnica de frenagem é uma só, ela tem intensidades, mas não dá para falar sobre isso de emergência, isso daquilo, é tudo uma coisa só, tá? Então voltando aqui, fiz eu contei essa história porque tem a ver com memória muscular fina. Então toda vez que você retoma a pilotagem da sua moto, depois de um tempo sem pilotar, você passa invariavelmente por um período de readaptação de memória muscular fina. Isso pode ser rápido, isso pode levar alguns minutos, pode levar algumas horas e eventualmente pode levar dias, a depender do dia, do tempo que você não pega na sua moto. Então coloque isso na cabeça. A memória muscular fina é aquela do toque fino, é aquela da sensibilidade de uma embreagem mais recolhida, é aquela que você, tem um traço de aceleração mais contido, é aquela que você gira a cabeça, é aquela que você se coloca, tem um memória muscular fina, muitas vezes ela é carregada com um monte de vício de pilotagem, mas é a memória muscular fina que você desenvolveu, ok? A memória muscular fina volta. Então, atenção com isso que eu vou falar. A memória muscular fina volta, ela retorna. Você lembra, é uma memória, e ela vai retornando aos pouquinhos. Só que, pessoal,
As habilidades críticas, o que que são habilidades críticas? Identificar perigo, escolher o melhor posicionamento na via, o pleno controle dos comandos, elas vão ter a sua eficiência diminuída, porque essas atividades críticas têm a ver diretamente com o processo de aprendizado mental. E se você não pratica ou não anda há um certo tempo, você não aprende, você não intensifica o aprendizado no motociclismo. A memória fina muscular de toque, de pilotagem, de reequilíbrio e tudo mais, ela acontece, mas a memória de análise crítica, ela leva um tempo e às vezes você não lembra. Especial atenção para isso, porque toda vez que você para de pilotar a sua moto, você perde memória muscular fina, ela leva um tempo para voltar, mas volta, mas você tem uma diminuição comprovada, comprovada, daquela coisa que a gente chama de capacidade de habilidade crítica, aquela capacidade de identificar um perigo, escolher a melhor posição na via, como eu estava falando, eh, pleno controle, harmonizar os controles, harmonização de controles é um negócio absurdo, pessoal. Me pediram para fazer uma gravação do primeiro contato com a moto, né. Como é que você, Ângelo, faria para ensinar uma pessoa a ter o primeiro contato com a moto, né. E eu estudei, 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 e eu falei o seguinte: a primeira coisa que eu tenho que explicar para as pessoas é a harmonização de controles, né. Quanto eu tenho que apertar da embreagem, quanto eu tenho que liberar do acelerador, qual que é a pressão que eu coloco nos comandos de freio, comandos, tá. Esse é o básico do básico. Pasme você, isso tem a ver com memória fina, mas também tem a ver com habilidade mental. Afinal de contas, depois de um tempo sem pilotar, quem garante que você vai lembrar onde é que você pode se posicionar? Quem garante que você vai saber o que é uma zona de fricção? Como é que você aplica? Como é que você tira? Quem garante que você vai ter eficiência na aceleração? Quem garante que você vai saber ângulo de tangenciamento, traçado, curva, ângulo de mergulho? Quem garante? Então, a primeira coisa que você tem que colocar na cabeça. Tá, então se eu passo um tempo sem pilotar, a minha memória fina vai para o saco, mas depois ela volta. Ok, beleza. Mas, se eu passo um tempo sem pilotar, as minhas habilidades críticas diminuem e não necessariamente voltam. E daí que nasceu a necessidade de observação, de falar o seguinte para os alunos: ó, como é que você pode pegar a tua habilidade crítica e deixá-la acesa o tempo todo, mesmo quando você não esteja pilotando? E é isso que a gente vai falar. Então, eu tinha que fazer esse prólogo para vocês entenderem as etapas que eu vou trazer para você praticar esse negócio, tá bom? Então, a próxima etapa. Primeiro a gente falou sobre constância de treinamento. Então, tanto a constância da prática, como a constância da prática mental. Tanto a constância da prática física, quanto a constância da prática mental. Um bom motociclista pratica o tempo todo, tá bom? Constância. Coloque essa palavra aí no teu caderninho. Tenho que ter constância das práticas, inclusive as práticas de bom posicionamento, as práticas mentais, mesmo que eu não esteja na moto. Coloque isso aí. Segundo item, tá? Que eu chamo de pratique a qualquer momento. Contrariamente ao que se pensa, a prática deliberada, pegar a moto e sair pilotando, seja lá o que for, não é a única solução. A gente já conversou sobre isso agora, tá? Os que pilotar, pessoal, também envolve habilidades mentais, como escolher como escolher, a melhor posição de pista, como eu falei, o melhor traçado da curva, identificar ameaças, planejar respostas de emergência. E isso tudo que eu falei aqui agora, escolher o traçado, identificar a ameaça, planejar uma resposta de emergência, eh, enfim, isso tudo você pode praticar quando você não está na sua moto. Olha que louco. Você pode praticar uma série de coisas que são críticas para o motociclismo seguro, ainda que você não esteja na sua moto. Então, segunda regra desse estudo que eu estou desenvolvendo é: pratique a qualquer momento. Isso pode ser feito, por exemplo, enquanto você dirige um carro, enquanto você senta, no teu banco de
enfim, de condutor ou até mesmo na carona, e você deliberadamente visualiza as situações e traz as respostas mentais que você usaria caso você estivesse em sua motocicleta. Isso é espetacular, porque eu peguei o carro e fiz uma pequena viagem aqui para o interior de São Paulo. Eu fiquei entrando nas curvas, lá na serrinha, e eu fiquei imaginando como é que eu faria a entrada da moto naquela curva. Como é que eu faria o acesso? Nesse ponto aqui, como é que eu vou negociar? Ó, nesse ponto da curva, como é que eu olho para a curva? É possível enxergar o fim da curva? Eu tenho amplo campo visual? Eu posso diminuir a minha marcha de velocidade nesse ponto aqui ou um pouquinho mais à frente eu vou fazer isso? É praticamente como se eu tivesse vendo de camarote. Você está sentado no conforto do carro, cockpit, ar-condicionado ligado, sonzinho, e você está olhando para entender as boas práticas que você faria naquele momento. Automaticamente, você começa a processar aqueles centros de aprendizado, porque você trata de relembrar de algumas coisas que você aprendeu comigo, que a gente conversou, de algumas coisas que você aprendeu com outra pessoa, de algumas coisas que você aprendeu sozinho e começa deliberadamente a aplicar. Então, essa fase de praticar a qualquer momento não serve só no carro. Quer ver? Eu fui no shopping e eu falei: bom, estou andando aqui, eu queria. Como é que eu posso praticar moto aqui no shopping? Fora da caixinha, né, pensar fora da caixinha, né. Quando a gente quer ajudar as pessoas, a gente tem que pensar em muitas coisas fora da caixinha, para que fique palatável. Eu falei: "Como é que eu tô andando no shopping e posso falar de motociclismo?" Eu falei: "Ah, espera aí, eu vou identificar alguém que tem um capacete, vou abordar, vou conversar, vou tirar uma dúvida". Não, eu preciso praticar, não é isso, não é tirar dúvida, porque tirar dúvida também é uma prática. Mas eu falei: "Não, espera aí, eu consigo, eu vou andar". Eu vou praticar campo focal frontal, que é o campo focal que todo mundo tem. Então eu vou me manter frontalmente focado. A maioria dos motociclistas tem hipersensibilidade de campo focal frontal. Então ele fica ali o tempo todo, ele se trava ali. E aí acontecem muitas coisas. A gente já falou de fixação de alvo, de um monte de coisa. Mas, além de fixar o meu campo focal frontal, eu vou começar a deliberadamente aumentar a minha visão periférica, porque a visão periférica responde pelos estímulos de velocidade. Ela é fundamental para quem curte ir para a estrada e até dentro da cidade. Sem visão periférica, os hiperestímulos de velocidade vão para o saco. Para quem gosta de ir para a estrada e para quem pilota em ambiente urbano, com uma velocidade em vias de alto tráfego, com velocidade acima do normal convencional, 50, 60 por hora, e pilota 90 por hora, a velocidade exige otimização da visão periférica. E aí o que que eu fiz? Campo direcional focal, olhei bem para frente, escolhi um ponto lá distante, bem longe, e comecei a andar. E comecei a falar comigo mesmo: "Olha, tem uma loja aqui assim, desse jeito, a loja aqui é dessa cor, tem uma pessoa parada na frente da loja, tem uma senhora passando aqui". Campo focal visual. Eu esperava o campo focal de visão periférica. Esperava passar para começar a narrar. E por várias vezes eu me peguei narrando detalhes que eu não estava nem prestando atenção. Eu pensei comigo, ó, aquela senhora tem uma camisa vermelha com umas bolas amarelas. Eu falei, não, não é possível, devo ter visto doido. Eu tô doido. O que que eu fiz? Virei para checar e ela tinha uma camisa vermelha com as bolas amarelas. Então, eu posso treinar tanto no carro como a pé. Posso treinar sentado na cadeira? Bom, segundo o estudo de Stanford, pode e deve. Você vai fazer uma viagem, tá? Primeira coisa que você vai fazer é o seu planejamento, tá? Então, sugiro que você faça um planejamento. Faz parte do planejamento, o Ronaldo aqui praticou escolta. Show, Ronaldão, maravilha. Faz parte do teu planejamento entender, o Leandro aqui tá dizendo que faz isso na moto. Muito bem. Faz parte do teu planejamento entender o traçado da estrada que você vai tomar.
tá bom? Então o que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu sou demodê. Eu vou fazer uma viagem aqui para qualquer lugar, eu pego as estradas, eu olho que estradas eu vou tomar, né, e aí especialmente quando eu vou gravar, eu sempre pego estrada vicinal que tem muita curva, né, porque, enfim, aula de curva, os alunos, piram na aula de curva. Eu pego lá e começo a ver o traçado daquela estradinha vicinal que eu escolhi. Eu olho, eu acho umas estradas que vocês nem imaginam, tá. Eu começo a ver o traçado daquele negócio. E aí, pessoal, parece loucura, eu começo a contar as curvas. Eu começo a falar uma curva aqui, tem 30, 40, 50 curvas, tá. Eu vou entrar na estrada e vou contar a curva? Não, mas eu estou me preparando mentalmente, olha só, me preparando mentalmente para um trecho de estrada que tem muita curva. E quando eu me preparo mentalmente para isso, ativa-se em mim todos os pontos de cognição, de conhecimento para a curva. Então, ainda que eu esteja sentado, ainda que eu esteja lá pensando no que eu vou fazer, ainda que eu esteja pensando no que eu vou fazer, eu estou ativando todas as zonas de conhecimento cerebral, todas as zonas de detecção de cognição mental, todas as zonas de conhecimento sobre aquele assunto específico. Ou seja, eu estou aumentando a minha habilidade crítica de percepção de perigos. Eu estou me lembrando dos fundamentos de curva. Eu sei o que é ângulos de ataque traçado, ângulos de mergulho, ângulos de retomada, angulação de elipse. Eu sei o que é isso. E eu começo a imaginar: será que nessa curva aqui, o meu ângulo de ataque vai ser o mesmo ângulo de saída? Será que aqui eu vou ter que empregar um ângulo de mergulho maior? Será que aqui na saída dessa curva, que eu estou enxergando uma outra curva aqui, eu vou ter que fazer uma frenagem? Como é que eu faço uma frenagem na curva? Detecção, entendimento, centros nervosos, ativação do conhecimento, processamento, dopamina, experiência, experimentação, sensação de que lembra e, por fim, um enorme prazer. E quando a dopamina gera isso, o aprendizado vem na hora, sentado no sofá da minha casa, pilotando um carro, dirigindo um carro ou andando no shopping, eu posso fazer isso, né. Você também pode fazer isso, tá bom? Próxima coisa que você tem que fazer para você melhorar os teus campos cognitivos, processamento de informação, aprendizado sobre o motociclismo, para que quando você volte a pilotar, aquilo esteja fresquinho. No fundo é isso que a gente quer, que aquilo fique fresquinho, tá bom? É o que eu chamo de varredura ativa de risco. Ó, varredura ativa de risco. Vou ensinar você a fazer a varredura ativa de risco. Isso é uma técnica policial. Eu falei: "Não, espera aí, eu preciso encartar isso aqui dentro dos meus alfarrábios, né, fazer uma varredura ativa de risco, eu faço na moto, tem um jeito para fazer na moto, mas agora eu preciso trazer isso aqui para o carro, por exemplo, ou para quando eu estiver andando". Para você desenvolver, a varredura ativa de risco, leva tempo, pessoal. Leva técnica, pessoal. Leva tempo, demanda técnica, técnica específica. E nem sempre é fácil de lembrar e praticar esse montanhada de técnica quando você pilota a moto. Então, se eu te explicar agora como é que faz uma varredura ativa, nem sempre você vai conseguir praticar isso durante a moto. Né. Você começa, você tem hipersensibilidade de um monte de coisa, e nem sempre valeu, Alexandre, e nem sempre você vai lembrar de praticar 100% do que eu vou te falar agora. Mas, no carro você consegue. Olha que louco, eu vou te ensinar a varredura ativa do entorno de um jeito muito simples, eu vou resumir em coisas que você pode fazer de imediato, mas eu quero te dizer o seguinte: que na moto nem sempre você lembra e consegue fazer tudo, porque tem outras coisas envolvidas, mas no carro quase sempre dá para fazer. Ó que doido, tá bom? Como é que você faz isso? Como é que você faz uma varredura ativa de risco? Você vai agora começar a separar
o teu campo visual em quadrantes, tá? Isso eu quero que você faça. Ó, vou falar, de um jeito muito simples, tá bom? Quero que você separe o teu campo visual durante a sua condução de carro. Ué, espera aí, tô na live errada, porque é de moto aqui. Não, quero que você pratique isso no carro, tá bom? Quero que você separe o seu campo visual em quadrantes. Então eu quero que você faça 6 quadrantes, 6 quadrantes, tá bom? Primeiro quadrante aqui em cima mesmo, em cima. Então, o primeiro quadrante é o quadrante que você vai olhar pelo vidro do carro, praticamente na direção do céu, tá bom? Segundo quadrante, aqui também em cima. Terceiro quadrante, aqui na direção do nível horizontal. Quarto quadrante aqui. Quinto quadrante no carro. É claro que eu não quero que você olhe para baixo, mas eu quero que você estenda o seu olhar para poucos metros à frente. Você vai praticar isso no carro. Tá bom? Quando você for para a moto, o que que vai acontecer? Depois de praticar, 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 você vai começar a fazer isso de maneira automatizada. Você vai começar a esquadrinhar os quadrantes. São movimentos de cabeça, literalmente. Primeiro quadrante olha no horizonte, quando eu olho para cima, eu tenho uma observação extensa do que vem adiante. É o famoso olhar para onde se quer ir. Próximo quadrante a mesma coisa, só que do lado esquerdo. Quadrante mediano, quadrante central. São os quadrantes de percepção de velocidade e também retrovisores. E os quadrantes de baixo são os quadrantes dos poucos metros que eu falo. São os quadrantes que você eventualmente coloca a cabeça para achar alguma coisa na pista, enfim, um buraco ou uma percepção de alguma coisa que passou. Você tem que ter essa visão de quadrante, você tem que ter essa visão praticamente de 360 graus. Isso é importante fazer, tá bom? Então, você vai praticar isso no carro. Ó, varredura ativa de risco, eu estou resumindo, não é só isso, tem mais coisa, mas na varredura ativa de risco, você usa uma das técnicas, é a técnica de quadrante, tá bom? Vamos embora. Então, como eu falei, isso fica muito mais confortável fazendo no carro e muito mais confortável fazendo as varreduras de quadrante, identificar algum perigo naquele quadrante e pensar num tempo resposta para ele, porque você está no conforto ali do cockpit do carro. Usando a técnica de varredura dentro do carro, eu quero que você, durante essa técnica, se force a fazer uma busca de varredoras de perigo. Agora a gente vai para uma coisa mais além. Primeira técnica, quadrante. Segunda técnica, varredura ativa de perigo. Como é que é isso? É literalmente colocar a sua atenção deliberada na via e no entorno em busca de um perigo potencial. Olha que louco, se todo mundo fizesse isso, se todo mundo pilotasse a sua moto em busca de um perigo potencial, isso é a base da direção situacional. Me dê a situação, eu tenho tempo-resposta, porque eu guardei distância em função do fato de que eu já percebi. Me dê, além do tempo-resposta, velocidade compatível, porque eu também já vi, já guardei distância, já pensei num tempo-resposta, diminuir a velocidade e eu vou prever o que vai acontecer. Tanto do ponto de vista do que possivelmente vai acontecer em relação àquele perigo, como também prever qual vai ser a minha reação caso aquele perigo efetivamente aconteça. Olha que doido. E você pode praticar isso na moto? Pode. Mas é tanta hipersensibilidade, é tanta coisa, é tanto estímulo de comando, de controle, de tensão, de olhar, que às vezes não dá tempo de você fazer a varredura, de quadrante e também não dá tempo de você se concentrar em buscar um perigo de maneira mais ativa, tá bom? Mas no carro dá. No carro, você tem menos estímulos táteis. No carro, você tem menos estímulos do ponto de vista de vento, de intempérie. No carro, a percepção de velocidade é diferente. Então, no carro, você tem tempo para olhar e buscar ativamente por um perigo. Então, imagine isso. Isso é fato, pessoal. Isso é muito legal, tá? Sentado no carro, olhando, conduzindo, imaginando, fazendo a varredura de quadrantes para que você possa usar na moto depois
e além disso tudo, verificando, esquadrinhando todo o entorno em busca de um perigo real e imediato. E mais que isso, colocando qual é a técnica que você vai usar caso aquele perigo aconteça. Entenderam onde eu estou indo? Eu estou indo bem longe, eu estou te dando um ferramental para você manter ativo todos os padrões críticos de identificação de risco. Isso não tem preço, pelo amor de Deus, faça isso, tá bom? Penúltima dica, é o que eu chamo de imaginação aguça o tempo de reação. E aí, como é que eu posso melhorar o meu tempo de percepção de risco? Como é que eu posso melhorar a minha análise crítica de perigos? Fazendo isso tudo que eu te disse e mais esse passo que eu vou dar agora, tá bom? Ó, enquanto você dirige o carro, por exemplo, carro, de novo, você chegou agora e falou assim: "Nossa, que louco, eu vim pra live de moto e o cara tá falando de carro". Então volta um pouquinho depois para você entender. Quando você dirige o carro, por exemplo, você pode visualizar o traçado e tangenciamento que você ia fazer naquela curva. Você pode imaginar a melhor estratégia para a escolha do posicionamento de faixa. Ó, eu vou fazer esse traçado aqui, esse tangenciamento, eu vou entrar, eu vou fazer um ângulo de ataque aqui, eu vou fazer em elipse e eu quero sair naquele ponto. Você pode fazer tudo isso. Você pode imaginar. Você pode treinar o olhar mais adiante. Isso nem é imaginação, já é treinamento mesmo, de fato. Você pode minimizar o efeito da fixação de alvo. Tudo isso sentado no cockpit do carro. Tudo isso imaginando o que você faria. Se eu tivesse de moto, eu não olharia para aquele ponto da estrada. É um ponto atrativo, mas aquele ponto ia me chamar muita atenção. Fixação de alvo. Se eu tivesse de moto, eu olharia aquele pedaço da curva ali, ó. De moto, às vezes, você não consegue enxergar onde é o fim da curva, mas de carro, como você tem um pouco mais de estabilidade, muito mais, mas tem mais segurança, você consegue ser crítico suficiente para identificar o ponto de extração da curva, o ponto o ponto de saída da curva, o ponto de escape, o ponto de fuga da curva. Você consegue fazer isso tudo de carro. Imaginação. Se imaginar na moto, naquele traçado, o que você faria? Cara, eu entraria aqui, mas cuidado para você não tentar fazer com o carro, tá bom? Porque não tem, enfim, não dá para fazer. Mas imaginar, eu entraria aqui, eu abriria, ó, curva para a esquerda. Eu vou abrir, opa, cuidado com a faixa 3, muito próximo do acostamento, reposiciona, ângulo de ataque, aqui eu toco no freio. Vai conversando com você. Eu não quero que você fique louco, mas a prática é deliberada. Se você pegar um tempo durante a sua viagem para fazer isso, por 15 minutos, é uma baita prática. Prática deliberada. Imaginação aguça o tempo de reação. Por quê? Porque depois que eu imagino, depois que eu me coloco, depois que eu identifico, que eu projeto o que fazer, aquilo vai me dar um tempo-resposta. Já sei, se eu entrar naquele ponto da curva e sair e acolá, eu tenho que frear agora, nesse ponto, e você já começa a fazer métricas de resposta. Legal, se eu frear aqui, eu vou parar ali. Você começa a provocar, e isso aumenta o seu tempo de reação quando você for para a moto, tá bom? Olha que doido, imaginação aguça o tempo de reação. Tempo de reação é real. Tempo de reação é aquele tempo que você percebe o perigo, processa o perigo, imagina o que tem que fazer e começa a fazer. Tem um tempo para isso, tá bom? Mas agora, com essa técnica, eu estou dando subsídio para que o meu tempo de reação seja infinitamente maior, pelo simples fato de me anteceder ao perigo usando a imaginação do que aconteceria. A última dica é ampliação do campo visual. É o que eu falei um pouquinho atrás sobre oportunidade de treinar tipos de visões, tá? Para não entrar em muito detalhe, a melhor oportunidade que você vai ter ao dirigir o seu carro, ou andar, ou seja lá o que for, andar de bicicleta, enfim, qualquer coisa, a melhor oportunidade que você vai ter é justamente a ampliação do campo visual.
em especial o campo de visão periférica, tá bom? Ó, pessoal, trate de aprender a estender o seu olhar bem para frente. Isso é bom. Contudo, coloque bastante atenção na leitura do entorno. Coloque muita atenção, sem necessariamente precisar olhar para os lados. Essa é a base da visão periférica. A visão periférica ela é blur, ela é borrada, tá certo? Só que é o seguinte, não é porque ela é borrada que você não vai usar. Apesar de ser borrada, ou seja, ela tem menos traço de detalhe. Entenda, a visão de campo frontal é ideal para velocidades baixas e médias. A visão periférica é ideal para velocidades médias e altas. Então, se você quer acelerar um pouco mais, é obrigatório que você amplie o campo visual. Baseado nisso, eu quero que você promova o escaneamento do entorno, amplificando a sua visão periférica. Como é que você faz isso? Como eu te expliquei agora, né? Dirigindo o carro, deliberadamente, campo focal, né? Coloque o campo focal, não olhe para mais nada do lado, tá? Preferencialmente, abra janelas para você poder ter um campo visual lateralizado melhor e comece a perceber as coisas. Você vai ver algumas coisas. Estender o seu campo visual de maneira lateralizada para melhorar a visão periférica. Deliberadamente. Olha o César falando aqui, ó. Olhar 3 carros na frente, olhar o chão também é uma forma. Olhar 3 carros para frente e procurar estender teu campo visual no sentido de ver alguma coisa no chão, tá bom? César, não olha para o chão. Procura manter teu campo visual na altura do horizonte. Campo visual periférico na altura do horizonte. Campo visual de chão é sempre o campo frontal. Toda vez que você quer pegar um detalhamento do chão, não é através da visão periférica, é um outro tipo, é um outro sistema de visão, tá? Um dos sistemas tradicionais é você olhar, mas durante a pilotagem eu não quero que você olhe para o chão. E tem porquê, tem isso porquê, tá bom? Belezura? Um fortíssimo abraço para vocês, tá bom? Sintam-se todos muito abraçados, sejam sempre bem-vindos. Vamos lá. A gente se vê. Fui.